Antes de continuar, eu preciso que você responda mentalmente a uma pergunta simples, mas perigosa. Se existisse um objeto capaz de abrir uma porta que não deveria ser aberta, você teria coragem de tocá-lo apenas por curiosidade? Porque, ao longo de mais de um século, milhões de pessoas ao redor do mundo tocaram exatamente nesse objeto. Algumas buscando respostas, outras querendo se divertir, e muitas, sem imaginar que jamais seriam as mesmas depois disso. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história do tabuleiro Ouija. Não a versão romantizada, não a versão de filmes de terror, mas a história real, baseada em registros históricos, relatos documentados, depoimentos de investigadores, padres, psicólogos e, principalmente, pessoas comuns que afirmam ter vivido algo que nunca conseguiram explicar. E enquanto você escuta este vídeo, eu te faço um aviso sincero. Não trate essa história como entretenimento comum, porque há um padrão inquietante que se repete em praticamente todos os relatos envolvendo Ouija. E no final, eu quero saber: você teria coragem de usar um? Seja muito bem-vindo ao canal. Acomode-se. Apague as luzes se quiser. E prepare-se, porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Ao contrário do que muitos pensam, o tabuleiro Ouija não surgiu como um objeto místico. Ele nasceu em um dos períodos mais sombrios da história moderna, o final do século XIX. Estamos falando da década de 1890, nos Estados Unidos. Um período marcado por guerras recentes, epidemias, alta mortalidade infantil e um fenômeno social crescente chamado espiritualismo. Milhares de famílias estavam de luto. Pais perdiam filhos. Esposas perdiam maridos. E a dor coletiva criou um terreno fértil para a esperança mais perigosa de todas: a ideia de que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. Foi nesse contexto que surgiram médiuns, sessões espíritas e métodos improvisados de comunicação com o além. Batidas na mesa, cartas, pratos que se moviam só. Até que alguém teve uma ideia que mudaria tudo. Em 1891, um empresário chamado Elijah Bond, junto com Charles Kennard e William Maupin, registrou a patente de um jogo que prometia algo até então inédito: permitir respostas diretas do mundo espiritual. O nome escolhido foi simples, estranho e enigmático: Ouija. Segundo eles, o próprio tabuleiro teria revelado o nome durante uma sessão. Coincidência? Talvez. Ou talvez, o primeiro sinal de que aquele objeto já não estava sob controle humano desde o início. O Ouija foi vendido como um jogo familiar. Era anunciado em jornais como uma forma inocente de entretenimento, ideal para reuniões sociais. Mas algo começou a chamar atenção rapidamente. As respostas não eram aleatórias. As mensagens vinham com coerência. Datas corretas. Nomes desconhecidos que depois se confirmavam reais. E, em alguns casos, informações que ninguém na sala poderia saber. Relatos da época descrevem pessoas entrando em transe leve, mudanças bruscas de comportamento e uma sensação constante de presença, como se alguém estivesse observando. Um dos primeiros casos documentados ocorreu em Baltimore, em 1892. Uma jovem chamada Ellen Peters, parente de um dos criadores, começou a usar o tabuleiro com frequência. Durante uma das sessões, o ponteiro soletrou uma mensagem curta, mas perturbadora: "Eu nunca parti." Após esse episódio, Ellen passou a relatar sonhos recorrentes, insônia severa e uma sensação de estar sendo chamada durante a madrugada. Ela abandonou completamente o uso do tabuleiro meses depois. Mas, segundo relatos familiares, nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. E esse padrão só estava começando. No início do século XX, o Ouija já havia se espalhado pela Europa e América Latina. E foi nesse momento que religiosos começaram a soar o alarme. Padres, pastores e rabinos passaram a relatar casos de fiéis que apresentavam sintomas estranhos após o uso do tabuleiro. Vozes internas. Aversão a símbolos religiosos. Mudanças bruscas de personalidade. Crises de pânico sem explicação. Em 1913, um relatório interno da Igreja Católica nos Estados Unidos mencionava o Ouija como um instrumento de risco espiritual, equiparando seu uso a práticas de invocação. Mas o caso que realmente chocou o mundo aconteceu décadas depois, e ficou conhecido como o caso que inspirou O Exorcista. Em 1949, um garoto de 14 anos, identificado apenas como Roland Doe,
começou a usar um tabuleiro Ouija após a morte de uma tia que praticava sessões espíritas. O objetivo era simples: tentar falar com ela mais uma vez. O que aconteceu em seguida foi registrado por padres, médicos e psicólogos. Objetos se moviam só. Arranhões apareciam em sua pele. Palavras como inferno e mal surgiam marcadas no corpo do garoto. Durante as sessões de exorcismo, segundo os registros, a entidade afirmava ter sido convidada por meio do tabuleiro. Esse caso foi tão bem documentado que serviu de base direta para o livro e o filme O Exorcista. E aqui eu te pergunto, com total sinceridade: quantas pessoas brincaram com o Ouija sem saber que estavam convidando algo? E na próxima parte, você vai conhecer relatos modernos, envolvendo jovens, famílias inteiras e até investigadores céticos que afirmavam não acreditar em nada, até usarem um tabuleiro. Alguns abandonaram suas casas. Outros perderam o sono por anos. E alguns juram que a comunicação nunca terminou. Antes de seguir para a parte 2, eu quero que você faça algo simples. Se inscreva no canal e ative o sino, porque os próximos relatos são ainda mais perturbadores. E agora me diga nos comentários: você já viu um tabuleiro Ouija de perto? Ou conhece alguém que já usou? Se você chegou até aqui, é porque entendeu que o tabuleiro Ouija nunca foi apenas um jogo. Na parte anterior, vimos como ele nasceu em um período de dor coletiva, como começou a responder de forma inquietante e como esteve diretamente ligado a alguns dos casos mais perturbadores da história moderna. Agora, o que você vai ouvir a seguir é ainda mais desconfortável, porque não estamos mais falando do século XIX, nem de histórias antigas difíceis de verificar. Estamos falando de relatos recentes, registrados por policiais, psicólogos, investigadores céticos e pessoas comuns, gente que nunca acreditou em nada, até viver algo impossível de ignorar. E enquanto você escuta esta parte, eu te faço um pedido sincero. Observe como os relatos são diferentes, mas o padrão é sempre o mesmo. Antes de entrar nos casos, precisamos falar sobre algo essencial. Pesquisadores do paranormal, inclusive os mais céticos, identificaram um padrão extremamente consistente nos relatos envolvendo o Ouija. Quase todos seguem 5 etapas: curiosidade ou brincadeira, respostas rápidas e aparentemente inofensivas, apego emocional à comunicação, mudanças no ambiente e no comportamento, dificuldade extrema para encerrar o contato. E é exatamente isso que torna o Ouija diferente de qualquer outra lenda urbana. Ele não começa assustador. Ele começa convincente. Em 1974, na Califórnia, uma mulher chamada Doris Bitter se tornou o centro de um dos casos paranormais mais documentados da história americana. Doris relatava ataques invisíveis, objetos arremessados e presenças que a perseguiam dentro de casa. Inicialmente, investigadores acreditaram se tratar de um quadro psicológico grave. Até que algo mudou. Durante uma entrevista, Doris revelou que anos antes, havia utilizado um tabuleiro Ouija repetidamente, buscando respostas sobre sua vida e seus relacionamentos. Investigadores da UCLA, liderados pelo Dr. Belry Taff, instalaram equipamentos no local. E o que aconteceu ali foi registrado em áudio, fotografia e testemunhos múltiplos. Objetos se moviam SOS. Luzes surgiam no ar. Sombras apareciam nas paredes. O caso ficou conhecido como o Poltergeist de Culver City. E segundo os próprios investigadores, que eram céticos, a atividade parecia responder à presença humana, como se algo estivesse consciente. Quando Doris abandonou completamente qualquer tentativa de comunicação espiritual, os fenômenos diminuíram drasticamente. Coincidência? Este próximo relato não envolve fantasmas visíveis, mas envolve algo talvez ainda mais assustador: a mente humana sendo alterada. Em 2002, no interior do Brasil, 3 adolescentes decidiram usar um tabuleiro Ouija improvisado, feito à mão. O objetivo era simples: ver se funcionava. Durante a sessão, o ponteiro começou a soletrar mensagens extremamente específicas. Nomes completos. Detalhes familiares. Traumas que ninguém ali havia comentado. Uma das garotas entrou em crise de pânico ainda durante a sessão. Nos dias seguintes, ela passou a relatar vozes constantes, pesadelos intensos e uma sensação permanente de estar sendo observada. O caso evoluiu para surtos dissociativos, e ela acabou sendo internada por semanas. O mais perturbador? Segundo o prontuário médico,
Não havia histórico psiquiátrico anterior. E sempre que o assunto Ouija era mencionado, as crises se intensificavam. Talvez você esteja pensando: isso tudo pode ser sugestão, efeito psicológico ou coincidência. E essa é uma reação racional. Mas agora eu quero te apresentar relatos de pessoas que não acreditavam em absolutamente nada disso. Em 2016, um grupo de investigadores paranormais independentes do Reino Unido decidiu testar o Ouija sob condições controladas. Nada de velas. Nada de clima místico. Nada de expectativas emocionais. Mesmo assim, durante a terceira sessão, o ponteiro começou a se mover de forma agressiva, fugindo dos padrões lentos e previsíveis. Quando perguntaram com quem estavam falando, a resposta foi direta: vocês abriram. Após essa sessão, 2 membros do grupo relataram fenômenos em suas próprias casas: sons, sonhos recorrentes e sensação de presença. O experimento foi encerrado definitivamente. O relatório final concluiu algo inquietante. Independentemente da origem, o Ouija produz efeitos reais e persistentes. Psicólogos e estudiosos do comportamento humano levantam uma hipótese preocupante. O Ouija parece funcionar como um gatilho, não necessariamente criando algo, mas abrindo espaço. Pessoas emocionalmente vulneráveis, enlutadas ou curiosas demais tendem a criar um vínculo mais forte com as respostas. E esse vínculo, seja psicológico ou não, gera consequências reais. Insônia, ansiedade crônica, medo constante. E em casos extremos, ruptura completa da sensação de controle. Na próxima parte, vamos entrar no território mais perigoso de todos. Relatos de pessoas que tentaram encerrar a sessão e falharam. Casos em que o ponteiro se recusava a dizer adeus. E o que especialistas afirmam ser o erro mais comum e mais grave ao usar um tabuleiro Ouija. Antes de continuar, eu te convido a fazer parte da comunidade do canal. Se inscreva, curta o vídeo e compartilhe, porque histórias como essa não devem ser ignoradas. E agora, eu quero saber: você acredita que tudo isso pode ser explicado apenas pela mente humana, ou existe algo além? Se você ainda está aqui, é porque algo nesta história já te prendeu. E isso não é por acaso. Na parte 2, vimos relatos reais, documentados, envolvendo pessoas comuns, adolescentes, investigadores céticos e famílias inteiras que afirmam ter vivido consequências duradouras após o uso do tabuleiro Ouija. Agora, chegamos ao ponto mais delicado de todos. Porque existe uma diferença crucial entre iniciar uma comunicação e conseguir encerrá-la. E segundo praticamente todos os especialistas que estudaram o fenômeno, é exatamente aí que mora o maior perigo. Um detalhe aparentemente simples separa sessões inofensivas de relatos aterrorizantes: o encerramento correto da comunicação. Em inúmeros depoimentos, pessoas afirmam que o ponteiro simplesmente se recusava a se mover até a palavra adeus. Outras relatam que ao tentar forçar o fim da sessão, o movimento se tornava violento, girando em círculos ou deslizando para fora do tabuleiro. Segundo ocultistas e pesquisadores do paranormal, o encerramento simbólico é o que fecha o ciclo. Sem isso, o que foi iniciado permanece aberto. E é nesse momento que os relatos se tornam profundamente perturbadores. Em 1998, uma família no interior do Texas adquiriu uma casa antiga por um preço surpreendentemente baixo. Durante a mudança, encontraram um tabuleiro Ouija antigo guardado no sótão. Por curiosidade, e sem nenhuma crença no paranormal, decidiram usá-lo uma única vez. A sessão terminou de forma abrupta. O ponteiro caiu da mesa. E ninguém se preocupou em dizer adeus. Nas semanas seguintes, começaram os fenômenos. Passos durante a madrugada. Portas se abrindo sozinhas. Brinquedos infantis ativando sem bateria. A família tentou ignorar, mas os relatos se intensificaram. Após meses de atividade, um padre local foi chamado. Durante a bênção, segundo testemunhas, um dos quartos ficou inexplicavelmente gelado. A família abandonou a casa meses depois. O detalhe mais inquietante: eles deixaram o tabuleiro para trás. Um dos aspectos mais recorrentes, e mais assustadores, dos relatos é que os fenômenos não se limitam ao momento da sessão. Muitas pessoas afirmam que após o uso do Ouija, passaram a ouvir seus nomes sendo chamados, sonhar com símbolos recorrentes, sentir presenças mesmo em locais públicos, desenvolver medo intenso do escuro.
Psicólogos chamam isso de efeito de sugestão prolongada. Pesquisadores do paranormal chamam de outra coisa: apego residual. Seja qual for a explicação, o impacto é real. E o mais preocupante: quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais intenso o fenômeno parece se tornar. Este capítulo reúne depoimentos extremamente semelhantes, coletados ao longo de décadas. Pessoas diferentes, países diferentes, culturas diferentes. Mas a mesma frase, dita de formas variadas. Não deveria ter chamado. Alguns relatam mensagens diretas no tabuleiro. Outros afirmam ter ouvido isso em sonhos. Há quem diga que a frase surgiu escrita em lugares improváveis. O ponto em comum é o sentimento posterior: arrependimento profundo e medo constante. E aqui surge uma pergunta inevitável: se tudo fosse apenas imaginação, por que os relatos são tão parecidos? A ciência explica parte do fenômeno. O chamado efeito ideomotor justifica movimentos involuntários. O subconsciente pode acessar memórias ocultas. A sugestão coletiva influencia comportamentos. Mas até mesmo cientistas admitem um limite. Quando múltiplas pessoas relatam o mesmo tipo de experiência. Quando informações desconhecidas surgem. Quando fenômenos persistem fora do contexto psicológico. A explicação se torna incompleta. E é exatamente nesse espaço, entre o que entendemos e o que não entendemos, que o Ouija permanece. Na próxima parte, chegaremos à etapa final deste roteiro. Você vai conhecer os relatos de quem tentou se livrar do tabuleiro e falhou. O motivo pelo qual especialistas alertam: nunca destruam o Ouija de qualquer forma. E o que pessoas afirmam ser a única maneira segura de encerrar esse tipo de contato. Antes de continuar, eu te peço algo simples. Se este conteúdo está te prendendo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E agora me diga: se você tivesse um tabuleiro ou Ouija em casa, o que faria com ele? Se você chegou até aqui, eu preciso dizer algo com total franqueza. Este vídeo já cumpriu um papel importante. Porque agora você não está apenas ouvindo uma lenda urbana. Você conhece a origem, os relatos reais, os padrões, os erros mais comuns e os efeitos que permanecem. E chegamos à última pergunta, talvez a mais importante de todas. O que acontece quando alguém tenta se livrar do tabuleiro ou Ouija? A resposta não é simples. E em muitos casos, é exatamente aí que tudo piora. Durante décadas, investigadores paranormais, religiosos e até psicólogos chegaram a uma mesma conclusão prática: destruir um tabuleiro ou Ouija é um erro grave. Rasgar, queimar, quebrar. Relatos indicam que essas tentativas costumam ser seguidas por uma intensificação dos fenômenos. Em um caso ocorrido na França, em 2009, um casal decidiu queimar um tabuleiro após experiências estranhas em casa. Na mesma noite, segundo o depoimento, ouviram batidas violentas nas paredes e sentiram um forte cheiro de fumaça, mesmo sem fogo algum. Em outro caso, na Argentina, um jovem enterrou o tabuleiro em um terreno vazio. Dias depois, relatou sonhos recorrentes em que alguém pedia para ser retirado dali. Se isso é psicológico ou não, uma coisa é certa: o medo não desapareceu. Ele se transformou. Algumas pessoas procuram ajuda religiosa. Outras buscam terapia. Há quem recorra a médiuns. Os relatos mais positivos têm algo em comum: o abandono completo da comunicação. Nada de tentar respostas finais. Nada de curiosidade residual. Nada de só mais uma pergunta. Especialistas afirmam que a atenção constante funciona como combustível. Quanto mais se pensa, quanto mais se teme, mais presente aquilo se torna. Independentemente da explicação, a orientação é clara: romper o vínculo emocional. Aqui chegamos a um ponto desconfortável. Mesmo com centenas de relatos perturbadores, mesmo com alertas religiosos e psicológicos, mesmo com décadas de histórias negativas, o tabuleiro Ouija continua sendo vendido como um simples jogo. Por quê? Porque oficialmente, nada nunca foi comprovado. E talvez, porque o maior perigo do Ouija não seja o sobrenatural em si, mas a falsa sensação de controle. Ele nunca força, nunca ameaça no início, nunca se apresenta como algo perigoso. Ele apenas responde. E às vezes, responder já é o suficiente para mudar tudo.
Depois de tudo que você ouviu aqui, eu te faço a pergunta final. Não para causar medo, mas para provocar reflexão. Se milhões de pessoas, ao longo de mais de um século, relatam experiências semelhantes, se padrões se repetem entre culturas diferentes, se até céticos admitem que os efeitos são reais, o que exatamente está do outro lado? Talvez seja apenas a mente humana. Talvez seja algo que ainda não entendemos. Ou talvez, algumas portas realmente existam para permanecer fechadas. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de verdade. Porque este não é um conteúdo comum. É uma história que atravessa gerações, crenças e medos. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E compartilhe, porque conhecimento também é uma forma de proteção. Agora eu quero saber de você. Você acha que o tabuleiro Ouija é apenas um jogo? Ou algo que nunca deveria ser tratado como brincadeira? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, nem toda pergunta precisa de resposta. E nem todo silêncio está vazio.